Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou explicar um pouco sobre a análise horizontal e vertical. De onde surgiu esse interesse em explicar essas análises horizontais e verticais? Derivou da minha pós-graduação em gestão financeira, que estou fazendo pela FGV, e lá a gente está fazendo um exercício da Magazine Luiza. A gente está analisando dois exercícios dela, particularmente de 2020 e 2019. E aí, uma das atividades pediu para a gente fazer essa análise horizontal e vertical, tá? Então, eu vou explicar aqui nesse vídeo como que funciona a análise horizontal e vertical, tá? Bom, começando na análise horizontal, aqui no grupo do ativo, a gente vê a disposição entre ativo circulante e ativo não circulante. E aí, como é feito essa análise horizontal? Ela é feita em comparação o exercício anterior com o exercício atual, o último vigente. Nesse caso, eu estou pegando 2019 e estou comparando com 2020. E aí, eu estou fazendo a variabilidade de uma conta para a outra. Por exemplo, aqui no ativo circulante, dentro da conta caixa e equivalentes de caixa, a Magazine Luiza fechou 2019 com R$ 180.799. E aí você pode ver que no exercício 2020 ela passa para R$ 1.281.569. Ou seja, como que vai funcionar essa análise horizontal? A gente vai pegar o saldo de 2019 e comparar com o exercício de 2020. E aí podemos verificar a variação que o ano teve. Nesse caso, a gente pode ver uma variação de 609%. Obviamente que é um valor, um percentual muito relevante, e de fato é, porque se a gente pegar 180 mil e comparar ele com 1.281.000, que fechou 2020, obviamente a gente vai ter uma variação muito grande. Na conta de aplicações financeiras, por exemplo, ela fechou 2019 com R$ 4.446.143. E ela vai fechar 2020 com R$ 1.220.095. Ou seja, ela variou negativamente. Então, ela fechou com um valor, só que no exercício 2020 ela diminuiu. E aí você compara um ano com o outro, e aí a gente pôde ver que variou 73% negativo. E aí muita gente pode se perguntar, como se faz esse cálculo? Bom, como a gente está comparando 2020, o último exercício é 2020, a gente pega o saldo de 2019, divide por 2020 e multiplica por 100 para achar o percentual. Tá? Se jogar na planilha de Excel, você pode colocar lá o formato em percentual e é só dividir um pelo outro, que aí a gente vai ter a variação de um exercício para o outro. Tá? E aí, continuando, a gente pode ver também em contas a receber, que provavelmente ali é as contas de clientes e duplicatas a receber. A Magazine Luiza fechou 2019 com R$ 2.769.649 e vai fechar 2020 com R$ 3.460.711. Então, houve um aumento, ou seja, uma variação positiva de 25%. Interessante a gente notar aqui que o exercício de 2020, obviamente, a gente está num cenário pandêmico, né? Então, cabe colocar essa pontuação aqui nessa análise horizontal e vertical. Bom, ainda dentro do grupo de ativo, vou partir para o ativo não circulante. Uma conta muito chamativa que a gente pode ver é o imobilizado, pelo valor relevante. Embora tenha variado apenas 13%, ele fechou 2019 com R$ 3.196.199. E aí ele vai fechar 2020 com R$ 3.613.297. Ou seja, variou 13% positivamente. Ela aumentou 13% do seu imobilizado. Tá? Passando agora para o grupo do passivo. Bom, o passivo ele variou no grupo o mesmo percentual que no ativo. Porém, tem algumas contas aqui que chamam muita atenção. Por exemplo, no passivo circulante, a gente pode ver aí que as obrigações com fornecedores fechou o ano de 2019 com R$ 5.413.546. E aí passou para 2020, encerrando 2020, na verdade, com R$ 7.679.191.
R$ 861. Ou seja, de um ano de 2019 para 2020, variou 42%. Tá? É um valor muito relevante. Mas aí a gente tem que fazer outros cálculos para justificar esse aumento. A outra conta que traz uma atenção mais particular e detalhada é a conta de empréstimos e financiamentos. Por exemplo, fechou 2019 com R$ 8.192. Porém, em 2020, ela vai ter um salto para R$ 1.666.243. Ou seja, teve um aumento de 20.240%. Você pode falar assim, que número absurdo. Novamente eu vou falar, não. Por quê? Se você pegar R$ 8.192, que se fechou ali no exercício de 2019, e pegar o exercício de 2020, que fechou em 1.666.000, é um vácuo muito grande, é uma variação muito grande. Então, justifica esse percentual. É muito, muito relevante essa conta. Bom, e a outra conta que a gente pode também trazer uma atenção particular é a conta do grupo do passivo não circulante. E aí você pode ver, por exemplo, que empréstimos e financiamentos fechou 2019 com R$ 838.862 e passou para 2020 lá R$ 17.725. E aqui a gente pode ver e analisar uma questão conceitual da contabilidade. Obviamente, aqui eles puxaram esse empréstimo e financiamento que estava 838 mil em 2019 para 2020. Eles tiraram esse valor e jogaram no curto prazo e também, provavelmente, contraíram empréstimos e financiamentos. Tá? E aí variou de um ano para o outro 98% negativo. Ou seja, o meu passivo não circulante, a conta de empréstimo e financiamento, diminuiu 98% se comparado com o exercício 2019. Tá? A outra conta é a conta de arrendamento mercantil. Ela vai fechar ali 2019 com R$ 1.893.790 e encerra 2020 com R$ 2.156.522. Ou seja, aumentou 14%. Tá? E tem também tributos diferidos. E aí ela variou 100%. Por quê? Porque em 2019 ela tinha um saldo de R$ 3.725 e fechou 2020 com nada, ou seja, zero. Então, variou 100%, ou seja, foi totalmente consumido, quitado, né, essa obrigação. Bom, e também tem um outro grupo que é o grupo do patrimônio líquido dentro do grupo todo do ativo. E uma das contas que chamam a atenção, por exemplo, é reserva de capital. Como ela é uma empresa de sociedade capital aberto, ela vai trabalhar com reserva de lucro e reserva de capital. Tá? Posso trazer isso depois em um outro vídeo explicando melhor. Mas aqui ela vai dividir em reserva de capital e reserva de lucro. No reserva de capital, ela fechou com 198.730 em 2019 e em 2020 ela fecha negativamente com R$ 213.037. Então aí variou 207 negativamente, ou seja, ela inverteu o valor. Se ela estava positiva, ela se tornou negativo. Obviamente que o passivo ele é negativo, tá? Ele é credor no aspecto contábil, mas aqui como a gente está fazendo uma análise horizontal, a gente está buscando a variação de um ano para o outro. Então, digamos que inverteu-se a operação. Tá? Se ela tinha reserva de capital em 2019, em 2020, ela já, não, como não tem, ela também está devendo essa reserva de capital. E a última conta chamativa dentro do patrimônio líquido é outros resultados abrangentes. E aí fechou 2019 com R$ 3.168 e 2020 ela vai para R$ 11.151. Obviamente que o valor é pouco relevante, mas se comparado, houve uma variação de 252%. Tá? Se você pegar 3.168 em 2019, comparar com 2020, que deu 11.151, teve uma variação muito relevante, embora o valor não seja tão grande assim. Tá? Bom, essa é a análise horizontal que a gente faz normalmente com
as demonstrações contábeis.